a gente aprende a gostar do que faz também, tem muito isso. É. Mas eu acho que um grande inspirador para mim foi um tio meu da minha família, o Valdecir, no qual eu morei na casa dele uma época. E então eu via isso, eu via que é uma profissão muito boa, e eu sempre gostei muito de pessoas. E na época eu cheguei a prestar biologia, prestei odontologia, o que mais eu prestei? Acho que foi só isso mesmo. E eu acabei passando e me encantei pela odontologia, né? E a odontologia ela é muito legal porque em pouco tempo, tirando o primeiro ano, que o primeiro ano eu acho que é péssimo de qualquer faculdade, assim, é aquela coisa muito teórica, né? Mas a partir do segundo ano as coisas já vão, você vai pôr na mão na massa. E a odontologia ela é muito dinâmica, né? Você aprende, brincar com... Até brincando, né? Assim, usar muita mão, os materiais, as massinhas, aquela coisa, resina. Isso é divertido. Então, para quem não gosta muito daquela coisa de só ler, igual, eu imagino que deve ser... Ter diante um curso de direito, por exemplo. Imagina. Deve ser péssimo. Eu não conseguiria. E tem gente que adora. E tem gente que adora. Mas, então, para mim, foi muito bom. Eu comecei a despertar e me apaixonar pela profissão. E aí foi. E aí foi até longe. Estamos aí estudando até hoje. A gente não para de estudar, né? Quando você foi morar com seu tio, você tinha o quê de idade? Eu tinha por volta de 10 anos, 10, 12 anos. Você era menino ainda. Bem novinho, mas isso vai despertando curiosidade na gente. É porque é um período ali, esse período é o período que a gente tá formando tudo na cabeça ainda. Que vai ser isso. Minha menina tá com 6, a Isabela fala que quer tirar neném da barriga, então ela já sabe um pouco o que ela quer. De repente, algumas coisas vão mudando com o tempo, né? Outras não. O menino quer ser jogador de futebol, Thiago. O menino? É jogador de futebol, eu também já quis ser, já. Rapaz, olha, incentiva, porque incentiva. É uma coisa pra ti. Ele tem talento. Se tiver talento, cara, é um negócio da dinheiro. Tem duas coisas da dinheiro nessa vida, viu? É futebol e política. Isso. E ele tem talento. As duas coisas tem que ter talento também, viu? Ô Anísio, você se forma em odonto, você se forma em... Aonde você formou? Eu sou formado em Santa Fé do Sul. Em Santa Fé. Isso, na fundação lá na FUNEC. E desde então, aí eu já vim para Rio Preto, né? Antes disso, eu trabalhei em alguns lugares, fui para o Paraná, Santa Catarina, né? A gente vai dar uma aventurada mais no começo para pegar a mão. Isso é muito natural. No segmento? No segmento. Como? Odontologia. Na odontologia. Porque o dentista, ele sai muito... Né, como é uma profissão muito invasiva, imagina o médico que ele faz a clínica geral, uma residência, às vezes, geral de cirurgia, e tal, exatamente para pegar TAP, né? Aquela coisa de mão. E a odontologia, a gente se aventura em algumas clínicas, a gente vai se aventurando mais nessas clínicas um pouco mais populares e tal. E aí, fiquei um tempo, né, viajando, e depois eu vim, por coincidência do destino, um primo tinha uma casa aqui, ele falou se eu queria vir para conhecer a casa, e acabei vindo, gostando, montei a clínica na casa dele, né, no imóvel dele. E desde então estou lá no Eldorado, ali no E é no mesmo lugar Norte, até hoje? Até hoje. Caramba, eu sou apaixonado por aquele lugar. Não, e é legal porque você está numa região onde, bom, todas as regiões, a questão da saúde bucal, ela se expande para todas as classes sociais. Mas, por exemplo, na Zona Norte, que tem um pessoal, às vezes, de renda um pouco menor, são as pessoas que mais têm muita necessidade disso, né, cara? De cultura também, né, Anísio? Eu tive experiência de vários casos. Eu tive clínica já com sócios em outras regiões da cidade, mas uma questão para mim, deu muito mais certo na região norte. Eu acho que, na verdade, não tem certo e errado, ou melhor ou pior. Sim. Eu acho que é mais o lugar que você se sentiu bem, se identificou. Foi acolhido também, que foi acolhido e que te deu resultado profissional. Tem que fazer acontecer, né? E eu consegui crescer lá, então foi lá que eu me instalei. A maioria dos meus amigos minha namorada também mora na Zona Norte. Mas eu tenho cliente da região toda. E é uma diferença, cara, quando você sai da Zona Norte pra vir da Zona Sul. A Zona Sul você não vê quase ninguém na rua. Aí você chega na Zona Norte no mesmo dia... Eu reclamo que às vezes a Zona Norte não tem um restaurante pra você comer legal. Às vezes você vai aqui na Zona Sul, tem um monte. A diferença é que aqui você paga 3 vezes mais caro, né? Lá você come mais. Então você faz uma dietinha forçada. Não, tem um povo gente boa demais. Eu ia lá no Solo, por exemplo, o pessoal fazia churrasco na rua, os carros não conseguiam passar, cara. Muito, muito interessante. Ô Anísio, você falou num tema que é interessante, porque muita gente acha que fazer uma faculdade é resolver os problemas da vida delas. E não são, porque a maioria das pessoas saem da faculdade crua. E tem outro detalhe: faculdade te ensina a ser empregado, não te ensina a ser empreendedor. Exatamente. Você vai trabalhar na clínica de alguém, você vai ser empregado de alguém. E muitas marcas famosas, por exemplo, de odonto, que viraram franquias, hoje usufrui dessa mão de obra que acabou de sair da faculdade para virar empregado. E
E aí, por isso, então, de repente, você foi conhecer outras unidades, trabalhar para outros, até ganhar corpo de verdade, né? É por aí, né? Eu falo que a gente, assim, tudo hoje, como qualquer área, as pessoas ficam pegando tudo mais mastigadinho, né? Então, através da internet, tudo mais é mais fácil. Antes você tinha que pegar um livro para ler muito, para aprender algo que hoje no YouTube, numa aula, você escreve no Google como fazer isso, já aparece 300 Isso é também da nossa área. Né? Então, antes eu sofri muito, a gente pagou até muito caro por isso, para aprender as coisas, que hoje são entregues aí de forma simples. Né? Mas isso fez com que a gente amadurecesse, engrandecesse, para que a gente vencesse também. Então, a gente, acho que é graças a isso também, todo esse know-how que a gente aprendeu, sofrendo, suando, até hoje. Certo. Graças a Deus deu certo. E no ramo, eu vejo que, por exemplo, no ramo da odonto, ela é vasto e aí você se especializa em determinadas áreas. É por aí também que caminha? Isso. A odontologia, eu falo assim, eu sou apaixonado pela odontologia. Eu acho, até eu tô tendo uma experiência há uns 2 anos ali, lá na clínica, que eu tenho estagiários. Antes eu não tinha. E eu me identifiquei muito com essa questão de estagiário, porque você começa... É como se você fosse ali um professor do dia a dia deles, né? E você se vê nele porque você já esteve naquele lugar. Isso. E é como se a gente no começo, quando a gente estudava, né? Então, é muito gostoso. Então, o que eu vejo? Que você vai ensinando, você vai... Aprendendo, né? Com o dia a dia ali. Que legal, cara. É bacana. É interessante. Na família, você só tinha esse tio ou tem mais alguém que é voltado para o odonto? Eu tenho uma prima minha, tá? Até no começo, a Ellen Flávia. Eu até falei para ela participar, mas ela tem uma live lá de uma loja dela, lá em Curitiba. Que todo mundo tá na internet essa hora. Aí ela não pode, de sapatos. Lindos sapatos que ela vem. E ela deixou a profissão na época. E ela tinha os materiais tudo guardado, né? E na época eu não tinha, como diz. Meu pai sempre me ajudou, claro, eu sou grato imensamente a ele. Mas quando eu me formei, eu coloquei na minha cabeça que eu não podia pegar R$1 dele. Nem R$1. Não sei porquê, mas eu tinha aquela barreira. Eu falei, tipo assim, como se ele tivesse feito mais que a obrigação. Sim, tinha que se virar. Né? Como pai, eu tinha que me virar. E aí quando eu vim pra cá, esse meu primo falou, já chegou me ajudando, foi muito querido comigo. Só tinha seu primo aqui? Só. Não, tinha outro tio. Tem uma família aqui. Mas aí você veio morar com ele aqui? Não, eu vim no imóvel dele. A casa era dele, eu cheguei lá, caí de paraquedas. Pra cá? Isso. Aí cheguei lá, comprei uma pia e tal, fui naquelas casas de construção, uma pia, aquelas bem simplesinha, e eu não tinha dinheiro para comprar os materiais. Aí essa minha prima tava com as coisas guardadas, e um primo, ela era casada com o esposo dela lá, ele era bem difícil, assim, uma pessoa mais fechada. Mais sistemática? Mais sistemática. Mas acho que Deus tocou ele ali, e ela também. Ele falou, se você quiser, neto, eles me chamam de neto, né, que meu pai é Anísio também. E falou, se você for para Rio Preto, eu empresto todas as minhas coisas para você começar a sua carreira. Aí aquilo eu acho que foi uma voz divina ali, juntamente com eles, e falei, eu acho que é aqui que eu preciso ficar.